Sabe, a passagem da coroa de um rei lendário para o filho, isso quase nunca é uma coisa tranquila. Hoje, a gente vai mergulhar numa das sucessões mais tensas da história, a ascensão de Salomão ao trono. É uma verdadeira história de intriga, de dívidas de sangue e dos lances calculados que foram necessários para garantir um reino. E essa é a grande questão que o Salomão tem nas mãos. Ele não herda só uma coroa, não. Ele herda uma teia de rivalidades, de ambições que ameaçam destruir tudo que o pai dele, Davi, construiu. Um passo em falso e tudo podia desmoronar. E olha, tudo começa ali no leito de morte de Davi. Com suas últimas forças, ele não oferece palavras de conforto. Pelo contrário, ele entrega uma missão crítica, um verdadeiro manual de sobrevivência política para o seu sucessor. Com essas palavras, o bastão é passado, né? É uma ordem direta para Salomão assumir não só o título de rei, mas todo o peso, a coragem e a responsabilidade que vem com ele. A partir desse momento, o destino da nação está nas costas dele. Ok, vamos dar uma olhada nessa lista, porque ela é simplesmente fascinante. O primeiro ponto, seja fiel, é a base espiritual de tudo. A aliança com Deus é o que garante a prosperidade. Mas os outros dois, quitar dívidas e recompensar lealdade, são pura estratégia. Davi está mostrando para Salomão que um reino seguro se constrói tanto com fé quanto com a mais afiada astúcia política. E então o grande rei se vai. A era de Davi termina e Salomão fica sozinho no trono. O tempo dos conselhos acabou, agora é hora de agir. E claro, os desafios não demoram nada para bater na porta. A primeira ameaça vem de onde já era de se esperar. Seu irmão mais velho, Adonias, que já tinha tentado tomar o trono antes. Só que dessa vez a abordagem dele é muito mais sutil e muito mais perigosa. Olhando assim, de primeira, parece um pedido inofensivo, quase romântico, né? Adonias ainda tem a manha de usar a mãe de Salomão como intermediária, uma jogada de mestre para parecer vulnerável. Mas por trás dessa fachada de inocência, existia uma regra política antiga e mortal. E aqui está o pulo do gato para entender tudo. Tomar posse de uma mulher do harém do rei anterior não era um ato pessoal, era uma declaração pública, uma reivindicação direta à sucessão. Absalão, outro irmão rebelde, já tinha usado essa mesma tática. Adonias não estava pedindo uma esposa, ele estava sutilmente reivindicando o trono. E aqui que a gente vê a sabedoria de Salomão em ação. Ele não ouviu as palavras de Adonias, ele ouviu a ambição por trás delas. Ele decodificou a mensagem oculta na hora. Isso não tem nada a ver com casamento, tem a ver com o reino. Adonias estava testando suas defesas. A reação de Salomão é imediata e implacável. Ele vê o pedido pelo que ele é, um ato de traição. A clemência que ele tinha mostrado antes a Adonias, bom, tinha um limite, e esse limite foi ultrapassado. A ordem foi dada e Adonias executado. A primeira peça perigosa foi removida do tabuleiro. O próximo nome na lista de Davi era, talvez o mais perigoso de todos, Joabe. O comandante do exército, um homem com um poder imenso, leal a Davi em batalha, sim, mas com as mãos manchadas de sangue inocente. Pior ainda, ele tinha apoiado a tentativa de golpe de Adonias. Joabe não era só uma dívida do passado, ele era uma ameaça iminente ao presente de Salomão. E para fechar a conta, faltavam duas pontas soltas. O sacerdote Abiatar, que traiu Davi ao se aliar a Adonias, e Simei, o homem que ousou amaldiçoar o rei em seu momento de maior fraqueza. Para que o reino de Salomão ficasse seguro de verdade, essas duas dívidas precisavam ser pagas. E aqui vemos o método de Salomão, uma lógica fria, implacável. Adonias e Joabe, as ameaças imediatas, foram executados. Abiatar, protegido por seu status de sacerdote, foi poupado da morte, mas neutralizado com o exílio. Já para Simei, Salomão preparou um teste de lealdade muito particular. Vamos ver de perto o caso de Simei porque é uma aula de estratégia. Salomão o confinou em Jerusalém sobre um juramento de morte caso ele saísse. Por 3 anos, Simei obedeceu. Mas então, por causa de 2 escravos fugitivos, ele quebrou seu voto. Ao fazer isso, ele não foi morto por Salomão. Ele mesmo selou seu destino, acionando a consequência do seu próprio juramento. Com essas ações decisivas, a poeira começa a assentar. As ameaças internas foram sistematicamente eliminadas, uma por uma. 3 homens mortos, Adonias, Joabe e Simei. Este número resume a realidade brutal do poder.
Para construir a paz, Salomão teve que mostrar com sangue que a traição teria consequências fatais. Era a fundação de um novo reinado, estabelecida sobre os túmulos de seus inimigos. E esta é a frase que conclui o capítulo. A missão foi cumprida. As instruções de Davi foram seguidas, os inimigos foram neutralizados e o trono, que parecia tão instável, agora estava firme. No final das contas, as ações de Salomão não foram apenas sobre poder, mas sobre sabedoria. A sabedoria para ouvir um conselho, para ler a traição nas entrelinhas de um pedido e para agir com decisão implacável. Foi assim que ele honrou seu pai, não com luto, mas seguindo seu manual de sobrevivência política. E isso nos deixa com uma pergunta final. As ações de Salomão foram justiça, cumprindo as ordens do pai? Ou foi vingança, eliminando rivais para consolidar seu poder? A linha entre as duas é perigosamente tênue, e a história de Salomão nos mostra que para qualquer líder, caminhar sobre ela é o desafio supremo.